Boa noite, senhoras e senhores. Estamos todos nós acompanhando a situação do Brasil diante da pandemia neste momento. Uma situação que está, de alguma maneira, nos angustiando, amedrontando devido ao risco à nossa vida, amedrontando devido ao desemprego, amedrontando devido às perdas familiares. Então tem um medo e tem uma angústia e tem uma realidade que está colocada para nós neste instante, nesses últimos dias. A gente viu assim, no Brasil, o Brasil passar de 2.300 mortes registradas num único dia. A gente está em primeiro lugar no mundo com relação a óbitos. Nós vimos o Brasil, como quase todos os estados, os hospitais entrando em colapso, sem leitos de UTI, sem poder atender a uma pessoa que depende, né, de um respirador, as pessoas muitas vezes perdendo a vida sem esse atendimento digno. Então nós estamos vendo isso em muitos estados do Brasil, a gente assistiu isso em outros países, estamos vendo isso também aqui no Brasil nesse momento. É o pior momento da pandemia no Brasil, é este. O pior momento que a gente está vivendo da pandemia em termos de número de pessoas contagiadas, em termos de número de pessoas que estão perdendo a vida e estamos, né, vivendo essa realidade na grande maioria dos estados. Aqui no estado do Espírito Santo, voltando para cá, para o nosso estado, nós temos uma realidade um pouco diferente neste momento, porque nós estamos tendo capacidade de atender os capixabas, né, com leito de UTI, com leito de enfermaria. Aqui o atendimento é digno, tanto é que a gente conseguiu receber pessoas de outros estados, do Amazonas, de Rondônia e de Santa Catarina. Tivemos condições de dar as mãos, né, e sermos solidários, né, pela nossa organização aqui no estado do Espírito Santo. Mas nós estamos também aqui vivendo um momento de crescimento da pandemia. É bom que a gente fale isso porque nós não somos uma ilha e o estado está com indicadores crescentes da pandemia, e isso se observa por diversos indicadores. Indicadores, por exemplo, da taxa de transmissão. Taxa de transmissão que estava até alguns dias atrás abaixo de 1, quando é abaixo de 1, uma pessoa transmite para menos de uma pessoa. Então, assim, a pandemia vai reduzindo. Agora a taxa de transmissão já é maior do que 1, tanto na Grande Vitória como no interior do estado do Espírito Santo. Então temos uma taxa de transmissão crescente, então uma pessoa contagia mais de uma pessoa. Então isso vai um processo de multiplicação de pessoas com vírus ativos, e isso pode aumentar naturalmente a internação. E nós já estamos vendo, assim, a quantidade de pessoas que já estão internadas em leitos de UTI. Nós chegamos aqui, contando os 12 pacientes que estão ainda aqui de outros estados, nós temos hoje 12 pacientes dos outros estados. Nós chegamos a ter mais de 50, hoje nós temos 12, porque nós paramos de receber pacientes de fora do estado. Então, contando com esses 12 pacientes, nós temos uma taxa de transmissão de 84,5%, uma taxa de ocupação dos leitos, me desculpe, de 84,5%. Quando você desconta os 12 pacientes, a gente fica com uma taxa de transmissão de 82,8%. Então, assim, nós estamos acima de 80%, que na matriz de risco vocês vão ver que isso causa impacto. Então, taxa de ocupação de leito de UTI crescente, taxa de transmissão crescente, taxa de óbitos crescente, infelizmente hoje é maior. A taxa de óbitos, a média móvel de óbitos, 14 dias, está acima de 18 óbitos por dia. E a taxa de ativos, de pessoas ativas também crescente. Hoje nós temos mais de 7.000 pessoas ativas no estado do Espírito Santo, identificadas como pessoas que estão carregando o vírus, que foram identificadas, fora aquelas que não estão identificadas. Então, esses dados são importantes porque nós estamos vendo então um crescimento da pandemia. E se há um crescimento da pandemia, nós também temos aqui que nos preocupar. Até porque o volume e o número de doses das vacinas que estão chegando, as vacinas que estão chegando é em número pequeno, né? Nós temos ainda
uma pequena quantidade de doses, tá certo? O que nós estamos recebendo do Ministério da Saúde, nós estamos aplicando imediatamente, encaminhando aos municípios. É importante que os municípios apliquem rapidamente essa vacina e quase todos os municípios têm feito esse trabalho. Essa semana mesmo nós começamos a vacinar em alguns municípios, população a faixa etária acima de 75 anos. Então, as vacinas estão chegando, mas estão chegando em pequena quantidade. Então, aquilo que a gente imaginava, que a gente pudesse ter uma quantidade grande de vacina para a gente poder imunizar a população, isso, infelizmente, por falta de contratos do governo federal com farmacêuticas no ano passado, isso não se viabilizou. Então, nós vamos ficar o ano todo num programa de vacinação. Então, certamente, a gente vai chegar ao final do ano com uma população, grande quantidade dela vacinada. Mas nós ainda estamos no mês de março, né? Então, e não chegamos ainda a 5% da população vacinada. Então, é preciso que a gente compreenda que as vacinas continuarão a chegar, mas em quantidade pequena. E a gente vai administrando para a gente poder ir imunizando a população. Estamos tentando comprar vacina? Estamos, mas só que a gente não encontrou um fornecedor de vacinas ainda, porque todas as farmacêuticas, naturalmente, optam primeiramente para vender para governos centrais, o governo federal. E o governo federal já disse também que comprará todas as vacinas que estiverem disponíveis e aprovadas pela Anvisa. Então, nós estamos nessa realidade, né, de vacinação numa velocidade lenta e indicadores crescentes, né, e que exige de nós um sinal vermelho, né? O sinal não é só amarelo, não. O sinal é vermelho e amarelo. O amarelo de atenção é vermelho já de perigo, de risco que nós temos hoje no estado do Espírito Santo. E o indicador melhor para mostrar isso é o nosso mapa, né? A matriz de risco produz um mapa. Esse mapa ele aponta, né, a realidade dos municípios. Então, vamos ver o mapa que vai valer a partir de segunda-feira. Vocês vão verificar, é possível colocar o mapa? Aí está a matriz, vocês estão vendo aí 84,5%, né, ali de ocupação de leitos de UTI, descontando os 12 pacientes de fora, 82,8%. Nós não estamos considerando os pacientes de fora para esse cálculo que nós estamos fazendo com relação ao mapa. Então, essa é a matriz que produz o mapa. Agora vamos ver o mapa. O mapa está aí com 17 municípios em risco alto e os demais municípios em risco moderado. Você está vendo que não tem nenhum município em risco baixo mais no estado. Então, todos estão em risco moderado, a maior parte, e 17 municípios em risco alto, 61 municípios em risco moderado. A hora que o município... Vamos comparar os mapas dessa semana e da semana que vem, que é esse é da semana que vem, vai valer segunda-feira para frente. Pode passar, por favor, o próximo mapa, Hélio, se você tiver ele aí, a comparação. Tem a comparação? Se não estiver entrando, não tem problema, que nós já divulgamos na semana passada a comparação, tá? Aí está a comparação, só tinha Ibatiba em risco alto, o mapa da esquerda, e diversos municípios em risco baixo e diversos municípios em risco moderado. Agora, risco alto, ó, Afonso Cláudio, Águia Branca, Aracruz, que é uma cidade de mais de 100 mil habitantes, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Ibatiba, João Neiva, Muqui, Pedro Canário, Piúma, Presidente Kennedy, Santa Teresa, Serra, que é a maior população do estado do Espírito Santo, Vila Pavão e Vila Velha, que é a segunda maior população do estado do Espírito Santo. Então, são 17 municípios grandes e médios que entraram em risco alto. Quando o município entra em risco alto, naturalmente já é um sinal, né, de perigo, claro, evidente, tá certo? E que exige de nós medidas. Nas medidas qualificadas que nós temos, o risco alto já impõe restrições. Impõe restrições para as academias, que só podem ter atividade anaeróbica de baixo impacto e com um número de pessoas limitada, que a nossa portaria do governo já definiu isso. Atividades de ensino são suspensas, então nesses 17 municípios não tem atividade de ensino presencial, só atividade remota, então as escolas têm que se adequar às atividades remotas. E mais uma informação importante, assim, que a partir de agora, a partir deste mapa, o município que entrar em risco alto, ele permanecerá em risco alto por 14 dias, não mais
faremos avaliação desses municípios a cada semana. E sim, o município ficará em risco alto por 14 dias, por 2 semanas, que é o tempo das medidas mais restritivas poderem ter efeito efetivamente sobre a pandemia. Então, atividades de ensino ficam suspensas, presenciais, bares também proibidos de funcionar, cinema, teatro, circos e similares também suspensos o seu funcionamento, espaço de lazer e recreação infantil também suspenso o funcionamento, e estabelecimentos comerciais de segunda a sexta até 20 horas, todos eles que podem funcionar, a não ser os essenciais, né, os estabelecimentos não essenciais, de segunda-feira, de segunda a sexta até de 5 horas da manhã até 20 horas, tá certo? De sábado até às 16 horas. A partir daí, fechado também de 16 horas para frente no domingo. Domingo não abre nenhum estabelecimento comercial. E esse horário vale para shoppings também. Né? Também shoppings fecharão, onde tem risco alto, né, às 20 horas. Eventos, em geral, corporativos, acadêmicos, técnicos, científicos, também suspensa a realização. E parques de diversões também, e outros parques, né, suspensos, lanchonete e restaurante, funcionando nesse horário que nós já definimos aqui de 20 horas de segunda a sexta e até às 16 horas aos sábados, tá certo? E também shopping center cumprindo o mesmo horário, como eu já disse aqui, e a unidade de conservação também ambiental, também fechado. Tá? Então, essas são medidas que todos já sabem, né, porque nós já tivemos essas medidas anunciadas, mas como agora um número grande de municípios foi para risco alto, eu estou só recordando aqui as limitações. As limitações e as restrições são restrições para que a gente possa conter, diminuir ou conter a transmissão do vírus. É por isso que a gente está tomando essas medidas. Então, esses 17 municípios, a partir de segunda-feira, ficarão 14 dias sob a vigência, né, das regras do risco alto, tá certo? A partir de segunda-feira. Uma outra questão que eu acho que e os demais municípios, 61 municípios, risco moderado, que também tem as suas restrições e que já foram publicadas e anunciadas. São um pouquinho diferentes. O comércio, por exemplo, pode funcionar. Os bares podem funcionar, no risco moderado, os restaurantes podem funcionar até as 10 horas da noite, tá certo? E também podem funcionar aos domingos, né, quando é risco moderado, com uma limitação de 4 horas da tarde. Mas esses dados vocês já conhecem. Eu quero, então, dizer mais uma questão que eu acho fundamental, é que, nós estamos transformando as minhas agendas e as agendas dos secretários do governo, estão transformando essas agendas de agendas presenciais, solenes, em atos solenes, para agendas virtuais, por videoconferência. Então, a partir de amanhã, né, eu já teria amanhã uma agenda presencial na Serra, dando ordem de reinício para o contorno de Jacaraípe, mas já transformei a agenda, mesmo o mapa tendo vigência a partir de segunda-feira, mas a partir de amanhã já não faço mais solenidade presencial, e sim transformando essa solenidade. Amanhã teremos a solenidade através de videoeventos, tá certo? Então, essa é outra medida que nós estamos determinando para a minha agenda e para a agenda da vice-governadora, para a agenda dos secretários, tá certo? Assim, só reuniões pequenas, né, que você pode fazer presencial. Quando é um evento, tem que ser um vídeo evento. Então, essa é uma outra medida importante. Outra medida é o trabalho remoto. Nós estamos, a partir de segunda-feira, né, excluindo as áreas essenciais, saúde, segurança, educação, que os secretários poderão tomar alguma decisão de acordo com a realidade de cada secretaria na parte administrativa, mas a orientação é que 50% em trabalho remoto, em home office. Né? Governo do Estado, onde não é área essencial, um dia 50%, no outro dia os outros 50%, ou de acordo com a combinação, com o entendimento que o secretário fizer, né, para que a gente possa reduzir a presença das pessoas circulando
usando o transporte público, isso ajuda a diminuir esse impacto. E a gente pede também, amanhã eu vou ter uma reunião com os prefeitos às 10h30 da manhã, também vou orientar os prefeitos a adotarem também o trabalho remoto, para que a gente possa reduzir o impacto da presença das pessoas nas ruas e a gente conseguir conter a transmissão do vírus. Então, isso para nós, do governo do estado, eu vou sugerir aos municípios, estou sugerindo ao setor privado também, quem puder coordenar e organizar o trabalho da sua empresa num trabalho com as atividades remotas, isso ajudará a reduzir o impacto. Então, são medidas que estamos tomando a partir de agora, já. Estou retornando com o Centro de Comando e Controle. Nós, na primeira fase da doença, nós criamos um Centro de Comando e Controle para poder trabalhar na fiscalização, trabalhar na ajuda da Secretaria de Saúde para aquisições, tá certo? Para dar todo o apoio para que as medidas sejam mais rápidas. Então, estou retomando a partir de segunda-feira o Centro de Comando e Controle que funciona aqui no Palácio da Fonte Grande. O momento exige que nós tenhamos assim, um envolvimento da sociedade. Nós não queremos chegar na situação que outros estados chegaram. Nós queremos trabalhar preventivamente. Minha tarefa como governador é proteger a população capixaba, só que eu não posso e não consigo proteger a população capixaba sozinho. Eu preciso das demais entidades públicas e privadas e eu preciso de cada um, de que cumpra a sua tarefa, que cumpra a sua responsabilidade e tenha disciplina para a gente poder conter a disseminação do vírus. Nós estamos tentando evitar que a gente possa ficar numa situação de calamidade ou de entrar em colapso, de não ter leitos de UTI. Nós estamos abrindo leitos de UTI, a gente está com 724 leitos de UTI. Na segunda-feira nós vamos abrir mais 22 leitos de UTI em São José do Calçado, no nosso hospital lá. Vamos abrir mais 18 leitos de UTI no Dório Silva. Mas eu quero dizer para você o seguinte, só abrir leitos não resolve. Só abrir leitos não resolve. Assim, é muito importante que a gente continue abrindo leitos, mas tem um limite a abertura de leitos. Tem um limite porque falta recursos humanos, falta equipamentos, falta insumos. A gente viu aí que diversos estados faltou oxigênio, a gente viu que falta algum outro equipamento, falta algum medicamento, então isso tem um limite, tá certo? Só abrir leitos tem um limite, até porque, limite físico inclusive. O estado do Espírito Santo é o estado que mais abriu leito per capita do Brasil. Nós vamos abrir até final de abril 900 leitos de UTI, mas eu não posso garantir que isso seja suficiente. Eu não posso dizer que isso seja suficiente para poder fazer frente a essa demanda. Vocês sabem que nessas últimas 3 semanas nós saímos de ocupação de leitos de 67, 66 e fomos para 84%. Vocês olham, quase 20% de crescimento de ocupação em 3 semanas. Em 3 semanas. Então, veja como a ocupação de leitos de UTI cresce. Então, abrir leitos, a nossa parte nós vamos cumprir, nós vamos abrir os leitos, os 900 leitos, mas é preciso que a gente possa ter um trabalho conjunto para que a gente juntos proteja a população capixaba e aí a população abraçando a população, porque só assim que a gente consegue, de fato, evitar uma situação de colapso e de não atendimento digno às pessoas. Eu já disse aqui, repito, o atendimento nos hospitais não salva todas as vidas, mas ele dá dignidade às pessoas. Então, é muito triste a gente ouvir a notícia de que uma pessoa ela foi a óbito sentada numa cadeira por falta de respirador, porque não tinha condições de respirar, tá certo? Então, isso é muito ruim, é uma imagem, um cenário muito ruim que nós não queremos, em hipótese alguma, para ninguém. E não queremos para nós aqui, que nós estamos no estado do Espírito Santo, para nós capixabas. Então, é preciso que a gente esteja juntos nesse momento. É muito importante que a gente esteja trabalhando juntos nesse momento. Essa semana, que para mim vai começar amanhã com a reunião com os prefeitos e vai se prolongar para domingo e a semana que vem, eu vou chamar todas as entidades. Vou chamar as entidades públicas e privadas. Vou chamar os poderes, vou chamar as entidades da sociedade, as federações dos empresários, dos trabalhadores, vou chamar os sindicatos impactados, como o Sindicato de Restaurantes e Bares,
o setor de eventos, a gente quer conversar, a gente quer fazer um pacto com as entidades, com a liderança, para que a gente possa passar esse vale profundo que a gente está vivendo no Brasil. Assim, a gente tem que juntos passar por isso. A gente passou por 2 fases já muito perigosas. A fase de junho, julho, agosto, né, que foi o pico da doença na primeira fase, depois dezembro e janeiro, e agora nós estamos entrando numa nova fase. Essa pode ser a mais perigosa, pela realidade do Brasil, né, pelo colapso que nós estamos vendo e pelas novas variantes, né, do vírus. Então essa pode ser a pior, tá certo? Então é por isso que nós estamos, essa semana vai ser uma semana dedicada a essa articulação, para a gente tentar construir um pacto capixaba, né, que nos proteja, né, para a gente poder fazer essa passagem, para poder fazer essa transição, né, e a gente vencer mais uma etapa, né, de um Estado que possa ofertar toda a dignidade às pessoas. Tá? O único jeito de você não correr risco à sua vida é você se protegendo. Mas nós temos que dar dignidade às pessoas que precisam de um leito hospitalar. E é isso que eu estou pedindo a ajuda de vocês para a gente poder fazer, e vou aplicar meu tempo, mais ainda eu tenho aplicado, já tenho 1 ano aplicado meu tempo muito na gestão da pandemia, mas vou aplicar mais ainda nessa semana que vem, para a gente tentar construir medidas que possam nos proteger de uma fase mais grave, de um crescimento maior, né, da pandemia. Então eu quero, assim, para terminar, eu quero só fazer aqui, projetar uma imagem, né, que nós chegamos um ano e alguns dias, né, que nós estamos vivendo e gerenciando a pandemia. Então é como se a gente estivesse percorrendo uma longa viagem de carro, viajando quilômetros e quilômetros, e nós viemos nessa longa viagem, nós viemos bem, tomando cuidado, olhando a sinalização, velocidade adequada, viajando com segurança. E agora nós estamos chegando em casa, faltam poucos quilômetros para chegar em casa, a gente relaxa, né? E a hora que a gente relaxa, a gente perde o controle do carro, não observa algum sinal, alguma sinalização, e a gente bate o carro. Tá certo? Na hora que está chegando em casa. E isso acontece, estou usando essa imagem, porque isso literalmente acontece no trânsito. Quem entende de trânsito sabe disso. Tá assim? Então nós vemos até aqui. Agora estão chegando as vacinas, tá certo? Assim, mais um pouco nós vamos estar vacinados. Mais um pouco nós vamos estar protegidos. Então, mais do que nunca é hora da gente se proteger e proteger as outras pessoas. É agora que a gente tem que fazer isso. É um esforço final para a gente poder fazer a passagem e a gente sair vitoriosos, né, nesse embate que a gente está tendo com essa pandemia, com esse vírus. E eu sempre digo que assim, é nós juntos só que a gente consegue fazer isso. Então, eu estou aqui agradecido a quem está nos ajudando e pedindo um reforço, né, de todos. E na semana que vem que começa amanhã para nós, né, com as reuniões com os prefeitos, né, a gente poder, né, de fato, ter um esforço maior nesses próximos dias, a gente conter esse crescimento da transmissão do vírus no estado do Espírito Santo, e nós conseguimos atender a todos os capixabas, ok? Juntos vamos proteger a sociedade capixaba. Um abraço para vocês, gente.